A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a minha xará, Melina Costa, ela que é presidente da DVB de Santa Catarina, estrategista de marcas, fundadora da agência Trends Content. Melina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, em nome da DVB, fico muito feliz de ter duas Melinas na sala. Melina, tua formação ela é em administração inicialmente, então eu queria entender um pouquinho da trajetória, conta um pouquinho pra gente como é que tu foi parar na parte de estratégia, de branded e de publicidade no geral. Bom, eu praticamente nasci dentro de uma agência de publicidade, né? Para quem não sabe, meu pai era um dos proprietários, sócios da Propag, que é uma grande agência de publicidade aqui de Santa Catarina. Então, eu cresci dentro de criação, naquela época ainda tinha letra 7, tinha artistas na criação, o Peixoto, eu me lembro de muita coisa da minha infância. E conforme eu fui evoluindo, né, fiz administração, mas já no início da administração eu fui trabalhar na Propag. Trabalhei primeiro no financeiro e passei por todas as áreas da agência. Então, foi um primeiro momento, assim, que eu confesso que eu não gostei tanto, porque eu não fui direto para a área de estratégia, obviamente, porque eu tinha 17 anos. E daí eu saí dali e virei cliente. Então eu fui trabalhar em marcas de moda, em empresas, em indústrias, sempre na área de marketing. E com isso eu aprendi um pouquinho de cada coisa de vários segmentos. Então quando eu voltei para a publicidade, um tempo depois de ter estudado marketing fora e ter voltado, eu tinha um outro olhar sobre a forma com que a gente deveria atender o cliente. E que eu acho que isso foi muito legal para mim, para minha carreira. Então, até hoje, eu sempre me coloco muito no calçado do cliente. Como que o cliente sente em relação àquilo, como que a gente pode agregar mais valor para o cliente do cliente. Então, esse é o meu olhar sempre, um olhar mais limpo, assim, do ponto de vista de estratégia e da criação, de como que a gente entende esse nosso consumidor, entende esse nosso cliente para poder realmente fazer uma estratégia para ele. Então, acho que é um pouco assim que eu me sinto hoje. Melina, teve alguma pressão que tu tenha sentido justamente por a tua família já ser da publicidade, tu fazer todo esse movimento? Tu sabe que o nosso nome é tão bonito, né? Mas eu não era conhecida como Melina. As pessoas, acho que nem sabiam o meu nome no início, quando eu era bem jovem e bem ambiciosa, assim. Então, eu era sempre a filha do Roberto. Então, ser a filha do Roberto era um orgulho, porque eu tenho muito orgulho de tudo que meu pai conquistou e de como ele é, mas, ao mesmo tempo, para mim, para o meu desenvolvimento como pessoa e num olhar jovem, era um negócio que tinha bastante peso. Queria desenvolver a minha identidade, colocar a minha marca nas coisas. Então, eu casei muito cedo e eu tive a oportunidade de sair aqui de Florianópolis e ir para Joinville. Lá eu trabalhei na Docol, Metais Sanitários, tive a minha própria empresa de design lá um pouco depois. Então, isso foi muito interessante, porque daí lá as pessoas me conheciam como Melina Caran, que era o meu sobrenome na época. Então, eu era quase uma persona diferente. Então, as pessoas, as coisas que eu desenvolvi lá, todas não era a filha do Roberto que estava fazendo, era a Melina. Então, quando eu voltei para cá, eu tinha mais segurança também de desenvolver as minhas próprias ideias e descolar um pouquinho das coisas da minha família. Só para não ficar entendido errado, eu acho que essa questão familiar ajuda muito na carreira, muito mesmo. Ao mesmo tempo, tem essas questões que são detalhes que a gente tem que ajustar de acordo com o nosso comportamento com a vida, né? Então, acho que essa é uma coisa que foi muito importante na minha vida, que foi da onde eu vim. E foi um movimento muito bonito que tu fez. Tu não negou nenhum momento nada disso, mas tu foi fazer um movimento também para se conhecer fora desse contexto e voltar também juntando todas essas experiências, Perfeito. né?
E tu tens uma experiência ao longo da tua carreira com grandes marcas, né? Marcas daqui, marcas nacionais. Como é que tu vê que foi essa trajetória? Eu entendo que teve bastante trabalho, mas também um pouquinho de sorte, né? E eu, depois de ter trabalhado em várias empresas, ter trabalhado em outras empresas de publicidade, eu voltei para a Propag e fui por 6 anos diretora da Propag, ali de 2010 a 2015, 2009 a 2015. Então, nesse período, eu consegui montar dentro da Propag uma área que chamava Propag Trends. E eles me deram essa liberdade de eu buscar novas contas, então eu fazia bastante prospecção, né? Eu tinha bastante interesse em moda, era uma coisa que eu sempre gostei desde pequena, então eu fui atrás de contas de moda, de contas ligadas à arquitetura, coisas bonitas, né? Que todo mundo gosta de trabalhar com coisa bonita. E nessa época eu consegui desenvolver essa capacidade de olhar, né, de entender o cliente, de conduzir a minha narrativa de acordo com aquilo que eu poderia entregar para ele e que teria valor para esse cliente, né? Então, depois desse tempo na Propag, que eu fui diretora e que eu aprendi muito com os diretores lá, porque a Propag na época tinha 82 pessoas trabalhando nessa época, eu decidi que eu estava na hora de eu ter o meu próprio negócio. Daí eu saí da Propag, que era um ambiente grande, era uma empresa, né, internacional, e montei a minha empresa, que foi a Trends Content, que é a minha empresa até hoje. E a Trends, ela começou atendendo contas de conteúdo e contas de moda. E o que eu digo que eu tive sorte é porque eu tive pessoas que trabalharam comigo que depois foram para outras empresas, por exemplo, para a Imaginarium, né? E quando elas estavam na Imaginarium, elas me chamaram ali pequenininha para fazer um trabalho dentro da Imaginarium a nível nacional. Eu tive a oportunidade também de inscrever quase toda a minha equipe num curso de branding da Farm, eu e mais 5 pessoas da minha equipe. E isso acabou cativando o olhar do gestor de branding da Farm na época, que era o Carlos Mack, e que ele precisou fazer um trabalho aqui no Sul e ele chamou a gente para fazer esse trabalho. Então, quando eu digo que é um pouco de trabalho, um pouco de sorte, é muito isso, sabe? De a gente estar no lugar certo, na hora certa e com a atitude certa para chamar a atenção das pessoas e captar aquele trabalho. Então, é muito assim que eu sinto. Melina, e como é que foi a tua mudança interna da Melina da Propag para a Melina líder e da própria agência? Como é que foi essa mudança de chave, né? Não foi muito fácil, eu vou te falar, porque liderança é um negócio que a gente aprende também. Então, eu sinto que ninguém nasce líder, por mais que a pessoa possa ser mandona. Mandona não é igual a ser líder, né? O que eu vejo é que eu tinha muito essa vontade, já desde pequena eu brincava de ser empresária, eu queria ter a minha própria empresa, enfim, mas gerenciar uma equipe, entender as necessidades do cliente, entender as necessidades da equipe, ter esse trabalho mesmo de olhar e entender onde vai cada coisa, o que tu tem que fazer em cada momento, qual que é a prioridade. Eu não sinto que é uma coisa fácil. E para mim o mais difícil mesmo é a gestão das pessoas. Eu acho que é sempre um desafio, cada pessoa é um mundo e a gente tem que ali colocar um olhar intencional e ter esse cuidado com as pessoas, mas ao mesmo tempo liderar com firmeza e com convicção. Então, acho que isso foi o meu calcanhar de Aquiles ali, o meu aprendizado de vida. Hoje eu já me sinto mais preparada. Quando tem alguma área que eu sinto que eu ainda não cheguei lá, eu contrato uma pessoa para estar junto comigo, para passar por aquilo e às vezes até me ensinar. Eu sou o tipo de líder que eu gosto de estar cercado de pessoas melhores do que eu. Acho que isso é muito salutar num negócio, né? Eu não preciso saber tudo, pode ter gente que é mais inteligente do que eu, e tem, né? Que sabe mais do que eu em determinada área, e eu quero essas pessoas perto de mim. Nossa, eu sou muito fã desse conceito também, acredito nisso, de que quando a gente trabalha com pessoas melhores que nós, a gente corre atrás também, né? Nossa, a gente cresce muito, né? Exatamente. Melina, e conta pra mim,
nesse período todo, muita coisa mudou. Principalmente na área de estratégia, de branding, a chegada do digital com força. Então, como é que foi acompanhar todos esses movimentos? Eu sou aquariana, né? Então, aquariana já é por si só, um ser que está de olho no futuro. Então, eu sempre gostei. Mesmo quando começou o digital, e nesse início do digital eu estava na Propag, a Propag tinha uma área digital, principalmente para fazer sistemas e sites, enfim, eu comecei a me conectar muito com conteúdo, tanto que a Trends é Trends Content, já desde o início. Hoje a gente é uma empresa 360, enfim, que é muito focada em branding, mas a gente começou com moda e conteúdo, porque, vamos lá, nas grandes empresas, ninguém queria fazer conteúdo, né? Eles queriam fazer as grandes campanhas, fazer coisas de mídia. Então, eu ali com o meu time, que era um time enxuto, a gente começou a fazer conteúdo para os clientes da própria Propag. Né? E tanto que quando eu saí com a Trends, a gente teve esse acordo de... eles faziam as grandes campanhas e a gente fazia o conteúdo, que foi um ótimo começo. Então, isso evoluiu muito. Até hoje eu tenho, dentro da minha empresa, alguns clientes que eu faço só conteúdo, né? Faço só o digital. Quem escuta só conteúdo parece que é uma coisa pouca, né? Porque hoje o digital é muito amplo. Então, o que eu enxergo? Não existe mais um tipo de profissional só. Só vou contratar um social media. Não é assim. Hoje a gente tem muitos tipos de profissional que trabalham com digital e que a gente tem que entender que aquela equipe é que vai fazer com que os objetivos do cliente realmente apareçam. Mas foi essa virada, assim. Eu sinto também que ainda estamos numa mudança muito grande, porque o marketing e a comunicação é uma área que vai estar sempre mudando, vai ter sempre uma coisa nova, e a ideia é a gente estar sempre à frente, a gente está aprendendo sempre, entendendo o que está vindo de novo, me adaptar ao nosso comportamento e ao nosso mercado. Melina, quando se fala em branding, as pessoas pensam na parte estética. Mudar um logo, mudar um nome, criar um slogan, mas é muito mais do que isso. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho dessa área especificamente. Sabe que a parte que eu mais gosto nem é a parte estética, é a parte estratégica mesmo, né? A parte de entender, de fazer todas as entrevistas, entender o ponto de vista de cada pessoa da equipe, do cliente, do intermediário, seja um representante, dos gestores, do conselho, e juntar todas essas informações e a partir também das informações do mercado, dos estudos que a gente faz do mercado, a gente vai ter um ponto de vista diferenciado, vai achar esse diferencial, esse posicionamento do cliente e entender o caminho que ele vai seguir, né? Quais são os valores, qual é essa estratégia que a gente vai seguir, se o objetivo do cliente está realmente correto, porque às vezes o próprio dono da empresa enxerga uma coisa que não é bem aquilo. Então, essa questão do diagnóstico, da imersão, da plataforma da marca, até chegar em todo o briefing, né, para passar para a área estética, a nossa área de design, é uma coisa que eu gosto bastante e que é onde eu me insiro, né? Onde eu enxergo. E daí, depois de fazer coisas diferentes com o design para essas pessoas, para que realmente essas empresas possam se diferenciar. Então, hoje, a estratégia é o ponto central de qualquer empresa. Então, independente do que tu vai ter para fazer, tu precisa de uma estratégia, de um plano para que aquilo aconteça. E o branding tem muito isso. É você pensar antes de você fazer. Não é só fazer uma marca, é por que você vai fazer essa marca, se ela tem fit com o seu cliente, o que projeta essa marca no mercado e fazer isso de uma forma intencional. Então, há muito tempo atrás, se fazia muito identidade visual solta, né? E a gente não acredita tanto nisso. A gente acredita que uma marca ela tem uma alma, ela é única e a gente precisa entender o porquê ela é única, qual que é o propósito dela, qual que é o posicionamento dela e colocar isso através da comunicação, através da marca no mercado. Melina, hoje tu, nesse ano, estás assumindo a presidência da DVB, que é uma entidade que tem um histórico, né, no desenvolvimento de marketing, de vendas aqui em Santa Catarina.
Como é que foi essa tua ligação, né, de trazer toda essa tua experiência para ajudar também outras empresas e outros setores? Tu sabe que, novamente, meu pai já foi presidente da DVB, inclusive a sede própria que a gente tem lá foi numa época, tem lá o nomezinho dele lá e ele que fez, né? E a gente está lá hoje. Então, também tem um sentimento muito emocional para mim de estar continuando uma história que o meu pai já passou por ela, né? E, ao mesmo tempo, uma novidade, porque eu não me imaginava tão cedo ser presidente da DVB. Foi um convite do Ricardo, que olhou e achou que era o momento. Nem eu achava que era esse momento ainda, mas agora que está tudo acontecendo, eu me sinto muito segura e acredito que a gente vai fazer um excelente biênio, né? Que é 2026, 2027, a nossa diretoria executiva. E eu tenho lá pessoas muito incríveis junto comigo. Então, é aquela velha máxima que nada se faz sozinha, né? Então, eu tenho vice-presidentes, diretores, o nosso conselho é maravilhoso. Então, eu estou cercada, de novo, de pessoas melhores do que eu, né, para fazer um trabalho e estou ali para trabalhar, para fazer com que a DVB esteja no lugar dela de ser um protagonista no nosso estado em relação a vendas e marketing. E é um grande desafio, porque a DVB já é super reconhecida, né? Os Sim. prêmios de top de marketing e tudo mais. Então, o que pretendes trazer junto para a DVB, para esse crescimento continuar, né? Eu pretendo ampliar a nossa oferta de cursos, porque a DVB ela tem 3 pilares: reconhecimento, relacionamento e capacitação. Reconhecimento é o que a DVB faz de melhor, né? Então, a gente tem as nossas premiações, o Top de Marketing. Ano passado, a gente teve o Top Turismo. Ontem, eu tive a oportunidade de falar com a nossa secretária de Turismo e ela reafirmou que esse ano ela quer fazer um evento maravilhoso do Top Turismo, ainda melhor do que o ano passado, que já foi excelente, né? E tenho o Empresa Cidadã também, que é o nosso prêmio de ESG. Esses são os 3 prêmios mais importantes. Junto com o Top de Marketing, a gente tem um reconhecimento dos profissionais do mercado, que é o Prêmio Antônio Severo, e uma novidade dos últimos 2 anos, que é o Profissionais do Futuro. Então, o reconhecimento, estamos, assim, super bem. E a parte de relacionamento também, que acaba que todos os eventos, os encontros de ideias, a gente fez, o Ricardo liderou nos últimos tempos o Academy, que é uma aproximação da DVB e dos empresários com a academia. E daí eu sentia que ainda estava faltando a parte de capacitação. Então, a gente está fechando um acordo com o Grupo Ânima, né? Todas as marcas, a Unisul, a Unisociesc, HSM. Eles têm o Community, que é um espaço para criadores de conteúdo. Então, a gente está trazendo todo esse know-how deles para junto da gente, não só para ampliar a oferta deles, mas também para a gente poder fazer trilhas específicas de acordo com o que a gente tem de mais moderno hoje, de marketing e vendas para o mercado. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Um outro ponto é dar um toque um pouco mais feminino e de experiência para a DVB. Ano passado, eu tive a oportunidade de a gente fazer um evento só de mulheres, no mês da mulher. Esse ano ele vai se repetir. Chamam Mulheres que Transformam o Mercado. A gente chama CEOs de empresas e faz um evento que eu acho ele bem diferente, porque quando tem mulheres reunidas, a gente tem um acolhimento maior e não sei explicar, é uma coisa diferente, né? E elas falam sobre a vida pessoal delas, sobre as dificuldades, sobre tudo, junto com, porque a gente faz assim, né? A gente mistura tudo, junto com os desafios profissionais. Então, isso é um negócio muito legal que a gente quer continuar e ampliar também essa oferta, sem ter que fazer a DVB Mulher,
porque eu acho que muitas vezes esse tipo de iniciativa é legal no início, mas acaba segregando um pouco. Então, eu acredito muito que as mulheres têm que estar no mesmo ambiente, nas mesmas reuniões, nos mesmos espaços de poder que os homens estão, sem ser, assim, aquelas feministas super radicais, mas eu defendo isso e acho que é uma coisa totalmente real, que já está acontecendo, e cada vez mais a gente tem que ocupar os nossos espaços. Extremamente relevante, é importante também essa discussão de não precisa criar uma separação, mas é importante ter esse espaço de acolhimento, porque é um perfil diferente, não tem como, né, comparar as lideranças, cada gênero tem os seus desafios, mas eu acredito que o acolhimento entre mulheres é extremamente relevante. E eu tô vendo um livrinho aqui em cima da mesa, queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente sobre ele. A gente teve 2 iniciativas, né, para também poder ampliar o conhecimento do que acontece na DVB nesses últimos anos. E em 2025 a gente lançou os melhores cases de marketing e venda do Top One. O Top One é o prêmio do Top de Marketing, que aquele é o case que daquele ano se destacou mais. Então, dos últimos anos, a gente fez esse livro, eu trouxe aqui para a Caerte, para ficar aqui para vocês. Ótimo, obrigada. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para nossa câmera também. Muito obrigada, vai ficar aqui no nosso estúdio. Nós temos uma biblioteca com diversos livros, principalmente dos convidados aqui do Cresce, que trazem as histórias, vai ficar com a gente, mas eu vou ler ele também, claro, né? E neste ano, né, eu sempre falo ano que vem, mas este ano a gente vai fazer os cases do Empresa Cidadã também, né? Que já está pronto praticamente, está agora na sua fase final. Então, provavelmente no Empresa Cidadã a gente já vai ter ele para mostrar e vai estar pronto para venda também. E isso também é mais um aditivo para as empresas se esmerarem, participarem dos prêmios e também trazerem novos cases para justamente ter no seu livrinho, né? Eu gostei que tu falou isso, porque eu acho que as empresas... Eu fiz uma série de visitas agora no final do ano em várias empresas grandes e sempre tem um espaço lá que se a empresa ganhou, né, um top ou alguma premiação da DVB, está lá num lugar de destaque na empresa. E é um orgulho muito grande para os empresários, porque em determinados momentos da sua carreira, e grandes empresários, que hoje assim já não precisam mais nem de prêmio, né? Mas em determinados momentos da sua empresa, da tua carreira, da sua carreira, aquele case, aquele prêmio, a divulgação do prêmio foi muito importante para o reconhecimento mesmo, não só para status, mas para ter aquele retorno, para todo aquele trabalho, aquele esforço que foi feito. E esse ano a gente vai ter as premiações novamente. E eu convido todos os empresários já a se prepararem para inscrever cases de sucesso das suas empresas. O top de marketing é de marketing e vendas, né? As melhores práticas. O Empresa Cidadã, ele é voltado para ações de ESG no geral, então tem lá todas as categorias. E eu convido todos os empresários que estão nos escutando para prepararem, para pedirem aí para a sua equipe de marketing fazer os seus cases e se inscreverem na DVB, que as nossas premiações esse ano vão arrasar. Vão ser eventos muito legais. Melina, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast e eu quero te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. A tua história é muito inspiradora. Agora na DVB eu tenho certeza que vai ser um belíssimo trabalho também, juntando tudo isso. Então gostaria de deixar o microfone aberto para te deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Olha, eu tenho pensado muito, porque eu já fiz vários discursos para minha posse, né? E toda vez eu mudo, eu esqueço o outro, enfim, tá uma confusão mental ainda na minha cabeça para entender qual que é o conceito que eu quero deixar. E tem 2 palavras que me vêm muito, que eu vou completar elas para fazer um discurso para posse. A primeira é coragem. A gente precisa ter coragem para conquistar as coisas na vida, e eu quero deixar essa mensagem, eu acho que muita gente já tem, mas para quem está em dúvida, a gente não pode trabalhar no medo, a gente tem que trabalhar, né, na coragem, no que é certo. E uma outra é a entrega de valor.
Valor é uma coisa que eu tenho muito comigo, que é o que a DVB deve fazer, entregar valor para os mantenedores, entregar valor para os associados, entregar valor para a sociedade, para o poder público, e tá dentro dos nossos pilares, sempre achando novas possibilidades de entregar valor. Então, acho que é isso, é coragem e entregar valor, que eu gostaria de deixar de mensagem aqui. Perfeito, Melina, muito obrigada por ter participado com a gente do nosso podcast, e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LITE.